Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia Chalfun e eu vou ser a professora de Direito Administrativo de vocês. Essa matéria maravilhosa. Bom, maravilhosa, mas no último concurso de delegado de polícia, essa matéria deixou muitos candidatos para trás. Eu tenho colegas que acertaram cerca de 80% da prova e não foram aprovados. Porque eles não acertaram, exatamente, não acertaram o mínimo exigido para passar nesse concurso. Então, isso não vai acontecer com vocês, porque vocês vão ter um caderno muito bom e não vão deixar passar direito administrativo. Marli, você pode fechar... Cadê a Marli para fechar essa portinha para a gente? Então, alguém pode fazer essa gentileza, por favor? Bom, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu vou dar... Tá ruim, né? Tá ruim. Ele está fazendo um eco. Ok. Se você puder trocar, eu agradeço. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos ao que interessa. Nós vamos ter 12 aulas. E nessas 12 aulas, eu quero exaurir o conteúdo de direito administrativo, mas os pontos fortes, o que interessa para a gente que quer ser polícia, quer ser delegado. Tá bom? Eu quero começar nossa aula com umas dicas. Dicas iniciais, extremamente importantes. Muita gente, vocês ontem tiveram aula com o professor Renan. Ele passou nossa fanpage, etc e tal. Algumas pessoas me procuraram nesta semana perguntando assim, professora, como você estudou? Como você se organizou? Então, eu vou tomar 5 minutinhos do nosso tempo para explicar isso para vocês. É uma dica. Com o tempo, cada um de vocês vai desenvolver o seu método. Mas eu acho importante porque funcionou para mim. Se funcionou para mim, vai ser útil para vocês. Olha só o que eu fazia. Eu distribuía as matérias durante a semana. O meu caderno era a minha doutrina. Era o meu braço direito. Só que não adianta só você ter o seu caderno e você ler contratos administrativos hoje e só olhar contratos daqui a 2 meses. Vocês têm que revisar a matéria. Então, se organize, porque para passar em concurso público tem que ter disciplina, persistência, força de vontade e, principalmente, organização. Sugestão. Segunda-feira, por exemplo, eu estudava administrativo. Na próxima segunda, então, eu fazia aquela revisão, estudei princípios. Antes de começar para o próximo tema, que é atos, por exemplo, eu ia lá e voltava nos princípios. Vai chegar um momento, pessoal, que vai ficar sedimentado na cabeça de vocês. E é isso que é importante na prova. Para vocês terem uma noção, na minha prova oral, caiu o tema princípios. Eu lembrava a cor que estavam os princípios. Onde estava no caderno, de tão sedimentado que ficou aquilo na minha mente. Outra coisa que eu acho importante também. Eu gostava de fazer fichamento. Sabe essas fichinhas que vocês compram lá na papelaria? Pois é, eu pegava o que eu achava importante ou o que eu tinha errado, porque tem que treinar também. E fazia um fichamento, não é um resumo, é uma fichinha. Eu comprava essas pastinhas aqui, ó. Chegou um momento que eu tinha uma pastinha para cada semana. Eu levava comigo. Estou andando no metrô, eu peguei meu fichamento sobre serviço público, olhei. Estou na fila do banco, olhei. Adianta também, tá bom? Outra dica, não adianta ler a matéria se não treinar, vocês têm que exercitar. Como que eu distribuí esse exercício? Eu fazia o seguinte, ó. Segunda, eu lia a lei seca, porque também é importante. Então, eu lia a lei seca segunda, quarta e sexta. Chegava na terça-feira, terça, quinta e sábado. Eu fazia 5 questões por matéria. Por que 5? Porque eu me dava uma meta. Tem dia, pessoal, que vocês estão com aquele gás, né? Hoje eu estou com vontade de estudar direito administrativo, faz 15. Mas não é sempre que a gente está com esse gás. Se coloquem um limite para vocês cumprirem essa meta. Bom, e a lei seca? O que eu fazia? Eu pegava 10 artigos
por dia. Eu estudava na segunda-feira do artigo 1 ao 10 do Código Penal. Aí lá na quarta-feira eu pegava do 11 ao 21. Vai chegar um momento que eu vou ter lido o Código Penal inteiro, eu vou repetir, isso vai ficar gravado na minha mente. Pessoal, também tem que ler informativo do STF e do STJ. Eu deixava lá para o domingo, tá? Domingo aqui é o dia do informativo. Sábado, pessoal, eu treinava como se fosse o dia da prova. Vocês vão resolver com a gente mais de 600 questões. Venham para o cursinho e finjam que é a hora. Se não puder, não pode vir, às vezes eu treinava na minha casa e fazia o seguinte para minha família: pessoal, não me interrompam por 4 horas, porque eu estou treinando. Só me interrompam se for urgente. Deu certo. Pessoal, essas são as minhas dicas. Espero que com essas dicas eu consiga ajudá-los a organizar o estudo de vocês e ajudá-los a ser futuros delegados. Ok? Vamos para o que interessa? Hoje, a gente vai estudar conceito, fontes, origem, princípios e vamos começar a estudar a estrutura da administração pública. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão colocar aí no caderno de vocês o item número 1, que é conceito. Bom, aqui já não alcanço mais, vamos lá. Conceito de direito administrativo. Anotem aí. O conceito que vocês estão anotando é de Eli Lopes Meireles. Por que eu estou passando para vocês o conceito do Eli? Porque esse conceito é o que mais aparece na prova. Então, é esse conceito que vocês vão ter que guardar. Essas noções introdutórias caem, não desconsiderem. No último concurso de delegado de polícia, caiu uma questão sobre conceito e sobre fontes e derrubou muita gente. Beleza? Anotem aí no caderno de vocês. Direito administrativo é o ramo do direito público composto pelo conjunto harmônico de princípios e regras que vão reger a atuação dos órgãos, dos agentes e da própria administração pública, realizando de forma concreta. Tá rápido, pessoal? Vamos voltar. É bom que memoriza. Volta. Volta tudo. Vamos devagar. Direito administrativo é o ramo do direito público composto pelo conjunto de princípios e regras que vão reger a atuação dos órgãos, dos agentes e da própria administração pública, realizando de forma concreta, direta, direta e imediata os fins almejados pelo Estado. Bom, vocês anotaram aí que o direito administrativo, ele é composto pelo conjunto de princípios e regras. Daqui, a gente já extrai diversas informações importantes. Então, vocês vão anotar embaixo do conceito que o conjunto de princípios e regras é igual ao regime jurídico
administrativo. Aqui é o pulo do gato da minha matéria, pessoal. Entendendo o que é esse regime jurídico administrativo, a gente vai entender tudo de direito administrativo. Professor, eu estou estudando contratos. Será que eu vou precisar saber o regime jurídico administrativo? Com certeza. Eu estou estudando desapropriação agora. E aí? Também. Então, isso aqui é a lógica de todo o sistema administrativo. Segura aí que a gente já vai detalhar esse ponto. Por enquanto, a gente está nos princípios e regras. Ok? Bom, eu falei também para vocês que dentro do conceito, nós temos a função administrativa. Essa função administrativa, eu falei para vocês que ela é concreta, direta e imediata. Concreta, pessoal, porque diferentemente do poder legislativo, que atua de forma geral e abstrata, o direito, a função administrativa, ela é concreta, ela é baseada na realidade, em casos concretos. Ela vai lá e vai construir um hospital, ela vai lá e vai construir um viaduto, etc. Ok? Vocês vão estudar em constitucional, de forma mais aprofundada, as funções do Estado. A função legislativa, a função administrativa e a judicial. O que mais a gente tem que aprender da função administrativa? Ela também é direta. E o que é isso, professora? Direta ou parcial, porque o Estado, ele atua como parte interessada. O Estado tem interesses. E esses interesses se subdividem em duas modalidades. Direta ou parcial, né? Olha quanta informação a gente já extraiu só do conceito de direito administrativo. Quanta coisa a gente já viu. Bom, esse interesse ele pode ser primário ou secundário. O que é o interesse primário e o que é o interesse secundário? O interesse primário, pessoal, é o interesse da coletividade. É o interesse de cada um de nós reunido. Como assim, professora? O interesse em manter a segurança pública. O interesse em ter uma qualidade de vida. O interesse no bem comum. Isso é interesse primário. Artigo 144 da Constituição, segurança pública. E o interesse secundário? O interesse secundário é o interesse do Estado, é uma manifestação de vontade estatal. Prevalece aquela vontade do Estado. Por exemplo, contratação de novos delegados de polícia. Qual interesse está predominando aqui? Do Estado. Ok? Vamos anotar? O interesse primário consiste no interesse da coletividade, ao passo que o interesse secundário se identifica na manifestação de vontade estatal. Aí vocês vão colocar como exemplo a contratação de novos delegados de polícia. Pessoal, um minutinho. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso coordenador, Denis Camargo. Muito obrigada, professor, por prestigiar a minha aula. Bom, a gente estava em interesse, né, professor? Estava em interesse secundário e primário. Que mais, pessoal? O que mais que a função administrativa? O que interessa para a gente saber? Eu falei que o conceito, o direito administrativo é o conjunto de princípios e regras. E dentro do conceito tem a função administrativa, que é concreta. A gente já viu que ela é direta ou parcial, porque ela tem interesses, mas ela também é imediata. Imediata, porque a administração pública atua de ofício.
independentemente de provocação, tá? Diferentemente do poder judiciário. E qual seria a nossa última observação importante para vocês colocarem no caderno de vocês? Eu falei para vocês que o direito administrativo almeja os fins desejados pelo Estado. E o que é isso, pessoal? Isso significa que o direito administrativo vai olhar para a Constituição e vai cumprir o que está na Constituição. O artigo 3º da Constituição Federal, ele elenca alguns objetivos da República Federativa do Brasil. Dentre eles, a diminuição da pobreza. Nós, do direito administrativo, vamos olhar para a Constituição e cumprir esse fim desejado pelo Estado. A gente vai lá e vai construir, por exemplo, esses conjuntos habitacionais para que essas pessoas que moram em comunidade possam ter moradia e reduza-se a pobreza. Vocês entenderam? Essa indiferença é muito importante. É importante para a gente saber o que a gente estuda em constitucional e o que a gente estuda em administrativo. São matérias muito próximas, mas que não se confundem. Beleza? Ufa, caramba, conceito, tudo isso, né? Caramba, professora, você já está metralhando a gente na primeira aula. Galera, isso caiu uma questão justamente sobre o conceito. Tá bom? O que a gente vai estudar agora? Agora, vocês vão anotar aí no caderno de vocês a origem do direito administrativo. Então, vamos para o ponto número 2 da nossa aula de hoje. Origem, surgimento do direito administrativo. Pessoal, o direito administrativo surgiu no século XVIII, na França. Podem anotar, século XVIII, na França. Paralelamente ao Estado de Direito. O Estado de Direito era o Estado onde vigorava o império da lei. E o que é isso? Vocês lembram lá, quando vocês estavam no colegial, vocês estudaram a Revolução Francesa, não estudaram? A Revolução Francesa foi um movimento que o objetivo da Revolução Francesa foi acabar com o absolutismo, com aquela arbitrariedade do monarca. Antes disso, não se tinham regras próprias de direito administrativo. Não existia regras próprias como tem atualmente. Quando começou a se pensar em um império da lei, em se criar leis e princípios próprios, o direito administrativo surgiu. É o que a doutrina majoritária entende. Tá bom? Esse é fácil, né? Essa tá tranquila. E as fontes do direito administrativo? O que são fontes, pessoal? Alguém sabe dizer o que são fontes? O que é uma fonte? Silêncio total, né, galera? Exatamente. Como você chama? Felipe. Felipe, parabéns. Ó, já acertou a questão. Fonte é um mecanismo de surgimento de uma regra. É importante saber a fonte? Claro, pessoal. Claro que é importante. Diversas questões já foram feitas a respeito de fontes. Porque a doutrina costuma dividir as fontes para direito administrativo em fonte primária e secundária. Então, anotem aí, fontes. São fontes do direito administrativo a lei, a doutrina, jurisprudência, os costumes e os princípios
gerais do direito. Essas são as fontes do direito administrativo. A lei, a doutrina, a jurisprudência, os costumes e os princípios gerais do direito. Mas eu falei para vocês que as fontes, elas são divididas pela doutrina em duas categorias, em fontes primárias e em fontes secundárias. Por que isso é importante? Porque a fonte primária, ela nasce com força cogente, com força obrigatória. Ela vai determinar a conduta dos administrados e até da própria administração. Qual vocês acham que é a fonte cogente dentre essas que a gente falou aqui? É fácil, né? Isso aí, pessoal, é a lei. Já acertaram a questão que caiu. É a lei. Então, a lei é uma fonte primária, ou imediata, ou direta. Porque a partir do momento que a lei nasce, ela já impõe aos indivíduos o dever de cumprir. Ok? Então, a fonte primária é a lei. Bom, se eu falei para vocês que a primária nasce com força cogente, a secundária não tem aptidão para coagir, para fazer com que os indivíduos se comportem como tal. Ela pode no futuro ter essa força cogente, mas no momento em que ela nasce, ela não tem esta força. Ok? Então, todas as demais, a doutrina, a jurisprudência, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes secundárias ou mediatas ou indiretas. Mas agora vocês vão anotar o seguinte, uma observação aí no caderno de vocês. Obs, coloca aí. Quando se fala em lei como fonte do direito administrativo, está se falando de lei em sentido amplo. Em sentido amplo. Isso significa que atualmente considera-se fonte a Constituição, os tratados internacionais e até mesmo os regulamentos. Pessoal, vocês vão estudar em constitucional um movimento denominado neoconstitucionalismo. Esse movimento, ele repercutiu aqui no direito administrativo. Nessa forma, porque atualmente, quando se fala em lei nesse sentido amplo, não só lei infraconstitucional. Estamos falando de lei como Constituição, tratados internacionais, dentre outros. Ok? Outra observação, jurisprudência. A emenda constitucional 45 trouxe um instituto denominado súmula vinculante, que possui força cogente. Ou seja, tem aptidão para determinar a atuação da administração pública. Desta forma, a doutrina moderna considera a súmula vinculante uma fonte primária. Mas vocês vão colocar o seguinte, cuidado. A doutrina clássica diz que apenas a lei é a fonte. Se vocês pegarem uma questão que não comentar nada de súmula vinculante, deixa quieto. É para colocar a lei. Apenas se a questão for expressa. Isso é legal colocar numa segunda fase. Isso enriquece a questão de vocês. O examinador vai falar assim, nossa, esse candidato é diferenciado aqui, já está colocando coisa nova. Tá bom? Claro. A doutrina clássica continua entendendo que a lei é a única fonte primária de direito administrativo. Tá bem? Bom,
Pessoal, fontes, ok, né? Pessoal, agora nós vamos estudar o regime jurídico administrativo. Então, ponto 4 da aula de hoje é o regime jurídico administrativo. Existem dois grandes regimes jurídicos, os quais a administração pública está sujeita. O regime jurídico da administração e o regime jurídico administrativo. E qual a diferença desses regimes? O regime jurídico da administração é um gênero, cujo regime jurídico administrativo é uma espécie. Quando eu falo em regime jurídico da administração, eu também estou falando em situações nas quais a administração está sujeita ao regime privado. Como, por exemplo, um contrato de locação. A administração pública tem um bem. Tem um imóvel, ela vai lá e aluga para um particular. Esse contrato de locação está sujeito ao regime privado. Então, esse regime é o regime jurídico da administração. A administração pública está em pé de igualdade com o particular. Ok? E o regime jurídico administrativo? Nós já falamos que ele é composto pelo conjunto de princípios e regras, mas não é só isso. O regime jurídico administrativo é um conjunto de prerrogativas e limitações. Anotem aí. O regime jurídico administrativo é composto por um conjunto de prerrogativas e limitações ou sujeições. E o que significam essas prerrogativas ou essas limitações? Prerrogativas, pessoal, são benefícios. São benefícios concedidos à administração pública para que ela possa fazer valer a vontade da coletividade. Se ela não ocupasse essa posição de superioridade, como que ela ia fazer valer a vontade de todos nós? Não seria possível. Então, as prerrogativas são concedidas por conta dessa supremacia da administração pública, para conseguir impor a vontade da coletividade. Então, as prerrogativas são benefícios. Um exemplo que a doutrina costuma dar de prerrogativa é a rescisão unilateral do contrato administrativo. A administração pública ela pode ir lá e rescindir um contrato independentemente da vontade do particular. Isso não ocorre em âmbito privado. É um benefício. E as limitações ou sujeições? São restrições impostas à administração pública. Outro exemplo que a doutrina cita, licitação, o dever de licitar. Vocês, quando forem delegados de polícia, o Estado vai ter que dar para vocês a ponto 40, uma arma. Ele vai precisar comprar essa arma. O que ele precisa fazer primeiro? Licitação. Então, para o Estado comprar essas armas para os funcionários policiais, ele vai ter que estar sujeito a essa limitação, que é a licitação, tá, pessoal? Bom, agora, dentro desse regime jurídico, a gente vai começar a falar dos princípios, porque em direito administrativo, diferentemente do que ocorre nos demais ramos do direito, como por exemplo em penal, nós não temos um código unificado. A legislação ela está esparsa. Então, a função dos princípios é extremamente importante aqui na minha matéria. Tá ok? Os princípios, então, eles têm a função
de unificar todo o sistema do direito administrativo. Eu vou dividir os princípios em 3 subespécies. Por que 3 subespécies? Para facilitar o nosso estudo e também porque costuma cair em prova essa terminologia que eu vou passar para vocês. Nós vamos estudar os superprincípios, os princípios constitucionais e os princípios infraconstitucionais. Tá ok? Vamos lá. Item 5. Superprincípios ou supraprincípios. Pessoal, essa terminologia supraprincípios ou superprincípios é do Celso Antônio Bandeira de Melo, tá? Ele que criou essa terminologia, tá? E o que são os superprincípios ou supraprincípios? Como o próprio nome diz, são princípios centrais do direito administrativo. Todos os demais princípios decorrem desses supraprincípios. São 2, pessoal. Primeiro, supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o primeiro é a supremacia do interesse público sobre o privado. O segundo é a indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Então, o segundo é a indisponibilidade, tá, pessoal? E o que significa isso? Bom, também está fácil aqui. A gente já falou um pouquinho sobre isso no início da aula. A supremacia do interesse público sobre o privado significa que a administração pública deve privilegiar o interesse público. Nós estudamos que o interesse público se subdivide em interesse primário, que é o interesse da coletividade, e interesse secundário. Qual interesse vocês acham que a gente está falando nesse princípio aqui? O primário ou o secundário? Primário. Facinho, né? Mas cuidado, porque esse princípio, ele costuma cair em provas com um nome diferente. Pode aparecer no enunciado da seguinte forma: o princípio da finalidade ou o princípio do interesse público. Nada mais, nada menos do que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ok? Então, cuidado para não cair na pegadinha se aparecer esse nome diferente. Bom, e o segundo princípio? O segundo princípio é a indisponibilidade do interesse público. E o que significa isso, pessoal? Fácil também, muito fácil. Significa que a administração, o agente, o administrador, ele não é o dono do interesse. O interesse é nosso, é da coletividade. Se o interesse é nosso, ele só pode agir privilegiando o interesse público e não o interesse pessoal. Ele não pode, por exemplo, celebrar acordo judicial. Ele não pode, num processo, ir lá e falar assim, olha, tá bom, eu vou aceitar esse acordo aqui, eu aceito esse benefício porque eu estou em nome da administração. Não pode. Não pode. A não ser que tenha lei autorizando. Esse princípio, vocês acham que é absoluto? Não. Ele não é absoluto. Existem exceções. E eu acho que vale a pena vocês anotarem essas exceções, tá bom? Então, a indisponibilidade do interesse público significa que o agente público não é o detentor
da vontade. E por esta razão, deve atuar objetivando o interesse da coletividade. Aí coloca bem grande, asterístico, assim, exceções. Ou seja, são situações que o administrador vai poder dispor desse interesse, vai poder agir conforme a sua vontade. Quais são essas exceções? A primeira exceção, ela está na lei do juizado especial, pessoal. Na lei do JEC federal. No artigo 10, parágrafo único. Esse artigo, ele autoriza apenas em âmbito do JEC, tá? A administração pública celebrar acordos judiciais. Outra exceção está na Lei de Serviço Público, que é a Lei 8987 de 95, no artigo 23A. E o que fala esse dispositivo? Ele autoriza a administração pública a celebrar a arbitragem. A arbitragem nada mais é do que uma mediação, do que uma conciliação. Então, há disposição, sim, do interesse público. Ok? E a última exceção, que também autoriza o administrador a dispor do interesse público, está na lei das PPPs, parceria público-privada, que é a lei 10.079 de 2004, no artigo 11. Opa, 11.079 aqui. 11.079 de 2004. Artigo 11. Também autoriza a arbitragem, a lei da PPP. Ok? Bom, vamos caminhar? Quais são os outros princípios que interessam para a gente aqui agora? Nós estamos estudando os princípios gerais da administração pública. Quando nós formos estudar, por exemplo, serviço público ou licitação, temos princípios específicos. Aqui são os princípios gerais. Nós vamos falar agora do famoso LIMP. Quem que não conhece o LIMP aí? Levanta a mão. Todo mundo conhece o LIMP, né? LIMP, por quê? Porque são princípios constitucionais previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Então, anotem aí, 5.2, princípios constitucionais. Pode aparecer na questão o seguinte, eles gostam de colocar assim, princípios são princípios constitucionais ou são princípios expressos. Eles gostam de brincar, o examinador gosta de brincar com essas palavras. Então, cuidado, não lê correndo o enunciado para não cair na pegadinha. Eles estão no artigo 37 da Constituição Federal, 37 caput. Legalidade, né? LIMP, porque a gente vai falar da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Pessoal, a legalidade, para o direito administrativo, ela é vista sob dois enfoques. Anotem aí. O princípio da legalidade é visto sob dois enfoques. 2 pontos. Legalidade ampla e legalidade estrita. A legalidade ampla é a legalidade aplicada aos particulares
E significa que o particular, ele pode fazer tudo, desde que não haja vedação legal. E onde está escrito isso, pessoal? Está escrito no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Então, para o particular, vigora a seguinte premissa: pode-se fazer tudo, desde que não haja vedação legal. Só que para o Estado, não ocorre dessa forma. Para o Estado, vigora a legalidade em sentido estrito. E o que é a legalidade em sentido estrito? Exatamente, ó, tá mandando bem pra caramba. O Estado, ele só pode fazer alguma coisa desde que haja previsão legal. Essa é a legalidade sobre o âmbito do Estado. Tá ok? Isso é importante, isso costuma cair também. Caiu na prova oral do último concurso de delegado de polícia a diferença entre legalidade em sentido estrito e legalidade em sentido amplo e o que seria a legalidade para o particular. Vocês teriam que explicar, citar o artigo, tá? E diferenciar a atuação de cada um. Mas agora, o que a doutrina moderna está falando sobre isso? Tema novo, pessoal. A doutrina moderna fala que o princípio da legalidade, ele deve ser chamado de princípio da juridicidade. E por que juridicidade? Porque com a revolução, com o neoconstitucionalismo, houve uma revolução da teoria da norma. Atualmente, quando se fala em norma, não se fala mais apenas em lei. Se fala em princípios, se fala em constituição como superior. Então, juridicidade, porque a atuação da administração pública, ela não necessariamente vai ser pautada numa lei. Ela pode ser pautada na Constituição, ela pode ser pautada num tratado, ou seja, no ordenamento jurídico como um todo. E por isso, juridicidade, e não legalidade. A doutrina, vamos anotar que isso é bem importante. Observação. A doutrina moderna faz uma releitura do princípio da legalidade. Isso porque a atuação da administração pública deve ser pautada no ordenamento jurídico como um todo. E não apenas numa lei. O fundamento do princípio da juridicidade é o artigo 2º, parágrafo único da Lei 9487 de 99, pessoal. Essa lei é a lei do processo administrativo, uma lei extremamente importante. Porque esse artigo 2º, ele fala o seguinte, ele fala que a atuação da administração pública deve ser conforme a lei e o direito. Nessa parte final, conforme o direito, a doutrina extrai o princípio da juridicidade. Ok? Tema novo. Bom, de legalidade, era isso que interessava para a gente. Vamos para o próximo princípio. 94. Isso, 9487 de 99. Artigo 2º, parágrafo único. Lei do processo administrativo. Pessoal, agora nós vamos estudar o princípio da impessoalidade. Anotem aí, princípio da impessoalidade. Olha, pessoal, se estiver rápido, vocês falem, tá bom? Tô vendo o pessoalzinho levantando assim. Pode falar, tá bom? Vamos lá, impessoalidade. O princípio da impessoalidade é visto sob 3 acepções. Vamos entender? Já já eu vou ditar bonitinho para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção.
tá? É bem importante o que eu vou falar agora. Já já a gente vai anotar no caderno. Entendam. Depois a gente vai anotar. Por que 3 acepções? Porque tem discussão doutrinária aqui. Primeira acepção. Princípio da impessoalidade significa uma regra de tratamento isonômico. Isonomia, ou seja, tratar os iguais da mesma forma. A administração pública deve agir com impessoalidade, ausência de subjetividade. Até aqui fácil, todo mundo já conhecia, né? Bom, segunda acepção do princípio da impessoalidade. Significa que o administrador não pode fazer promoção pessoal. Ele não pode utilizar a administração pública para se promover. Isso está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. O que esse artigo fala? Ele fala justamente isso. A gente já costuma ver em algumas campanhas públicas, até quando a gente passa na estrada, algumas faixinhas. Agradeço ao prefeito tal. Não pode. Não pode. Um prefeito não pode utilizar, por exemplo, um slogan da sua campanha para fazer obra. Isso a gente vê muito na estrada, né, com umas faixinhas assim. Bom, e a terceira acepção? A terceira acepção do princípio da impessoalidade é a seguinte: Eli Lopes Meirelles entende que o princípio da impessoalidade é igual ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Nós estudamos lá no início da aula, lembra? Bom, para o Eli, finalidade e impessoalidade são a mesma coisa. O que é finalidade mesmo, gente? Qual é o nome do princípio? Da finalidade é supremacia do interesse público. Só que para o Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da impessoalidade é uma coisa e o princípio da finalidade é outra. Para o Celso, o princípio da finalidade significa uma atuação conforme a lei. E ele fundamenta esse entendimento dele no artigo 2º da Lei 9784 de 99, que nós acabamos de falar dela. Ela tem diversos princípios. Então, agora vamos anotar? Vamos lá. O princípio da impessoalidade pode ser visto sob 3 acepções. Coloca aí, número 1. Regra de tratamento isonômico. A administração pública deve tratar os particulares de forma igual, com isonomia. Ou seja, com ausência de subjetividade. Segunda acepção, pessoal. Vedação de autopromoção. Aí vocês vão colocar entre parênteses aí o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Pessoal, aqui a gente vai estudar a teoria do órgão lá para frente. Sob essa acepção de vedação de autopromoção, a doutrina também entende que se aplica a teoria do órgão. E o que é isso? O administrador, a atuação dele não é pautada a ele, pessoa física, mas sim a administração pública. Ele atua em nome da administração. Por isso que ele não pode utilizar uma finalidade pessoal para se promover. Tá ok? E a terceira acepção do princípio da impessoalidade. Aí vou colocar um asterisco, é o princípio da finalidade. Primeira corrente. Para Eli Lopes Meirelles, o princípio da impessoalidade é sinônimo do princípio da finalidade. No entanto, o princípio da impessoalidade, para o Eli, o princípio da impessoalidade é sinônimo do princípio da finalidade. Para o Eli, impessoalidade
é igual à finalidade. Eu estou usando a palavra finalidade para vocês guardarem. Mas finalidade a gente não já estudou que é igual à supremacia do interesse público sobre o privado? Vamos já começar a se acostumar com esse sinônimo, porque ele costuma aparecer mesmo em prova, pessoal. E aí a gente não lembra, aí a gente fica com a ideia assim, supremacia, supremacia. Aí chega na prova, a gente não lembra que finalidade é a supremacia. Então, coloquem entre parênteses aí da finalidade, coloquem supremacia do interesse público sobre o privado, para lembrar que é o sinônimo, tá? Isso. Bom, isso para o Eli. E para o Celso? Para o Celso Antônio Bandeira de Mello, a impessoalidade é a ausência de subjetividade, ou seja, a atuação conforme interesse público e não conforme interesse pessoal. Já a finalidade bom, vou repetir o final, tá? Ela pediu para eu repetir o final. Para o Celso Antônio Bandeira de Mello, a impessoalidade não se confunde com o princípio da finalidade. A finalidade seria uma atuação conforme a lei. Ele fundamenta o seu entendimento no artigo 2º, parágrafo único da Lei 9784 de 99. Porque essa lei, pessoal, ela fala separadamente finalidade e também fala de supremacia. Trata o princípio da finalidade de forma autônoma. Entenderam? Bom, agora, pessoal, vamos estudar o princípio da moralidade. O princípio da moralidade é uma atuação conforme os valores ética, probidade e honestidade. Esse é simples, né, pessoal? Caiu uma questão também, no último concurso de delegado de polícia, perguntando o significado do princípio da moralidade. Nada mais é do que uma atuação de acordo com esses valores, de acordo com a ética, com a probidade e a honestidade, que está difícil hoje em dia, né? Se a gente está acompanhando o noticiário, a gente vê que está difícil. Bom, próximo princípio é a publicidade. A publicidade significa um dever de transparência, de exteriorização dos atos administrativos. Pessoal, isso até para um controle tem que ser público, porque a administração está cuidando do nosso interesse, então tem que ser público. Mas existem exceções a esse princípio. Se há exceção, significa que vai ser sigiloso. O que é sigiloso que a gente conhece, que a gente está acostumado a trabalhar aqui? O inquérito policial. Então, as exceções do princípio da publicidade são o inquérito policial, ou seja, se eu estou falando em exceção e a gente está estudando o princípio da publicidade, significa que vai haver sigilo. Aonde que vai haver sigilo e não vai ser público? Inquérito policial,
quando a publicidade for prejudicial à honra, à imagem ou à segurança dos indivíduos e até mesmo do Estado. Então, são exceções. Perguntarem para vocês quais são as exceções no princípio da publicidade. Fácil, né? Inquérito policial, violação da honra e da imagem dos indivíduos. Ok? E o último princípio constitucional é o princípio da eficiência. Esse princípio ele foi inserido no caput do artigo 37 pela Emenda Constitucional 19 de 98. Tá? Então, vamos colocar aí, princípio da eficiência. Ele foi inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19 de 98. E significa um dever de atuação com presteza, agilidade, buscando os melhores resultados para a administração pública. Aqui é legal vocês saberem uma diferença entre a administração burocrática e a administração gerencial. Essa pergunta caiu muito na prova oral do último concurso. Qual a diferença da administração pública gerencial para a administração pública burocrática? Isso tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Antigamente, a administração pública ela se preocupava com o controle do meio, ou seja, era extremamente burocrática, ela não se preocupava com o resultado em si, mas com a forma como se ia atingir esse resultado. E isso a doutrina denominou como administração burocrática. Diferentemente do que ocorre com a administração gerencial. Gerencial porque ela busca o melhor resultado. A Emenda Constitucional 19 de 98, ela trouxe essa ideia de administração gerencial. Ok? Então, anotem aí que o princípio da eficiência surgiu conjuntamente com a ideia de introduzir a busca dos melhores resultados para a administração, o que se denominou administração gerencial. Pessoal, é isso que importa para a gente dos princípios constitucionais. Agora nós vamos estudar os princípios infraconstitucionais, extremamente importantes também, tá? São os seguintes, então anotem aí. Princípios infraconstitucionais. Bom, primeiro, princípio da razoabilidade. Aí vocês vão colocar assim, barra proporcionalidade. Infraconstitucional, porque eles estão previstos na lei do processo administrativo. A gente já falou diversas vezes sobre essa lei hoje. Vocês já perceberam que vocês vão ter que ler. Tem que ler lei seca, pessoal, porque cai. A maioria dos princípios infraconstitucionais está nesse artigo, tá? Artigo 2º, parágrafo único da 9784 de 98.
e 9. Sabe o que é legal desse princípio, pessoal? Que pode enriquecer uma questão de segunda fase? Ele está previsto expressamente na Constituição do Estado de São Paulo. Está previsto no artigo 111 da nossa Constituição, aqui de São Paulo. Tá? Então, ele também está previsto no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. E o que significa razoabilidade e o que significa proporcionalidade? Primeira coisa, tem gente que diz que eles são sinônimos, que fala assim, é a mesma coisa. Razoabilidade e proporcionalidade são sinônimos. Quem pensa assim? STF, tá? Para o STF são sinônimos, mas tem doutrinadores que separam, dizem que um é uma coisa e o outro é outra coisa. E o que é razoabilidade segundo esses doutrinadores? Anotem aí. A razoabilidade é uma atuação com bom senso, com sensatez e lógica. Já a proporcionalidade é um equilíbrio entre os benefícios e prejuízos da prática de um ato administrativo. Pessoal, proporcionalidade é uma operação matemática. Eu tive que fazer X coisa para chegar em tal lugar. Ganhei quanto, perdi quanto. Tá? Quem diferencia diz que seriam basicamente isso. Outra coisa que é importante saber da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando a gente for estudar atos administrativos, a gente vai estudar o controle judicial. Eu já falei um pouquinho para vocês que atualmente se fala, quando se fala em administração, se fala em direito constitucional administrativo. Falei que o neoconstitucionalismo modificou a teoria da norma. E atualmente um princípio é considerado norma. Um princípio pode ser considerado, pode ser fundamento de uma declaração de inconstitucionalidade. E o que importa aqui para a gente aqui em administrativo? Significa que se o administrador não atuar com razoabilidade nem proporcionalidade, ele vai atuar de forma ilegal. Lembra que eu falei que a legalidade atualmente é em sentido amplo? Se significa que a legalidade está sendo considerada em sentido amplo, significa que o Poder Judiciário vai poder rever um ato administrativo discricionário que não for proporcional, que não for razoável. Ok? Bom, segundo princípio infraconstitucional, princípio da motivação. A primeira coisa, também está previsto na Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 111, tá? Então, ambos estão no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. E o que é motivação? Motivação é uma fundamentação por escrito. É uma justificativa dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a prática de um ato administrativo. Os fundamentos de fato e de direito que embasaram a prática de um ato administrativo. Ato administrativo, desapropriação. Fundamento de direito da desapropriação. Decreto-Lei 3365 de 41. Fundamento de fato de uma desapropriação. A administração pública precisou retirar o bem daquele particular para construir um hospital. Motivação é isso, é escrever por escrito por que a administração pública desapropriou aquele bem e com que base legal. Ok? Bom, terceiro princípio infraconstitucional. Princípio
da autotutela. O princípio da autotutela, ele também é visto sob duas acepções. Uma acepção é a possibilidade de um controle interno da administração pública. Então, a primeira acepção é o controle interno da administração pública. E o que é isso, pessoal? É a possibilidade da administração rever os seus atos. Se esse ato for contrário à lei, ele vai ser anulado. Se esse ato for legal, mas não for conveniente ou oportuno, ele vai ser revogado. Aonde que a gente encontra o princípio da autotutela? Nas súmulas 346 e 473 do STF. Ok? E qual é a segunda acepção do princípio da autotutela? A segunda acepção é feita por Maria Silvia. Ela fala que a autotutela é um dever de zelo, um dever de cuidado dos bens públicos. Então, a segunda acepção é a da Maria Silvia. Ela vai dizer que é um dever de zelo, cuidado com os bens públicos. Por isso, autotutela. Controle interno, que é a revogação ou anulação de atos. E dever de cuidar dos bens públicos da administração pública. Bom, o quarto princípio infraconstitucional é o princípio da especialidade. Galera, o princípio da especialidade, ele está intimamente ligado ao princípio da eficiência. Vocês já sabem que a administração pública ela pode prestar um serviço de forma centralizada, ela mesma com as próprias mãos, ou ela pode se utilizar de terceiros, de uma autarquia, por exemplo. Para criar uma autarquia, é preciso que uma lei defina a sua especialidade, a sua função. E o princípio da especialidade é justamente a definição na lei dessa função, dessa pessoa jurídica que vai ser criada para prestar um serviço público. Então, o princípio da especialidade, pode anotar, nada mais é do que a definição da finalidade de criação de uma pessoa jurídica. Decorre do Instituto da Descentralização. A especialidade, ela decorre da descentralização, que nós já vamos estudar. Bom, se ela criou uma pessoa para prestar um serviço público, ela vai ter que controlar. Não adianta nada ela criar e não controlar. Aí vem o próximo princípio, que é o princípio do controle ou tutela, que está extremamente relacionado com a especialidade. Então, o número 5 é o princípio do controle ou tutela. Esse controle é um controle finalístico. O que é isso? A administração pública ela vai verificar se essa pessoa jurídica que foi criada está cumprindo a sua finalidade, o que a lei que a criou definiu, a especialidade. Ok?
E o último princípio, pessoal, é um princípio extremamente atual. É o princípio da participação ou consensualidade. Anotem aí. Significa o dever de, primeiramente, buscar a participação dos administrados, buscar o consenso. Esse princípio, pessoal, ele se identifica em diversos institutos de direito administrativo, como, por exemplo, a criação das organizações sociais. São particulares que prestam uma atividade de interesse social atuando conjuntamente com o Estado. E por isso o princípio da participação ou da consensualidade. Ok? Bom, vocês já estão cansados com a mão doendo de princípios, né? Chega de princípios por hoje. Agora, nós vamos estudar, começar a estudar, né, pessoal? As acepções da palavra administração pública. A gente vê em prova, no enunciado, muita coisa assim, administração pública em sentido amplo, administração pública em sentido subjetivo, administração direta e indireta. É isso que a gente vai estudar agora. Então, anotem aí. Administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Aqui vocês coloquem acepções da palavra administração pública. Acepções da palavra administração pública. A primeira é administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Subjetivo lembra sujeito. Orgânico lembra órgão. E forma um ser humano, né? Então, a administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico é a mesma coisa do que os agentes, que são as pessoas físicas que exercem a função administrativa, é a mesma coisa do que as pessoas jurídicas e a mesma coisa que órgãos. Mas não é só isso. A administração pública também é conhecida como administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. Administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. E o que é isso? Nessa acepção aqui, eu estou falando da função administrativa. A gente falou da função administrativa no início da aula. A gente viu que ela é concreta, direta e imediata. Mas não é só isso. A função administrativa, ela é composta pelo fomento. Já vou explicar o que é. Anotem aí. Fomento, polícia administrativa, serviços públicos e, para alguns doutrinadores, intervenção econômica. Pessoal, fomento
é um incentivo. Um incentivo que o Estado dá para algumas pessoas que prestam atividades de interesse público, como as ONGs, por exemplo. Isso é fomento, tá? Polícia administrativa são as restrições e limitações que são impostas aos particulares. A gente vai estudar isso quando for estudar poder de polícia, mas eu quero que vocês entendam que a função administrativa ela é composta pelo fomento, que é o incentivo de atividades privadas de interesse público, como, por exemplo, as ONGs. Pela polícia administrativa, pelos serviços públicos. Serviço público é uma comodidade ou uma utilidade que a administração pública presta sobre o regime jurídico administrativo. E a intervenção econômica? A intervenção econômica ela pode ser direta ou indireta. A intervenção econômica direta ocorre quando a administração pública se comporta igual ao particular. Ela atua no mercado, por exemplo, exercendo uma atividade bancária. Nós não temos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal? Isso é uma intervenção direta. Por que eu falei para vocês que alguns doutrinadores não entendem a intervenção como função administrativa? Porque a função administrativa, a gente viu que o regime jurídico é administrativo. E quando o Estado se comporta igual ao particular, ele não está atuando apenas com o regime da administração pública. O regime é misturado, é híbrido. O que acontece? Por exemplo, na Caixa Econômica Federal, tem que prestar concurso para entrar. Mas os funcionários atuam sobre o regime seletista, por isso híbrido. E por isso que alguns doutrinadores dizem que a intervenção não é função administrativa. Tá? E a intervenção indireta é a mesma coisa que a polícia administrativa. Por isso que esses doutrinadores dizem que não é função administrativa. Tá? Pessoal, estamos estudando as acepções da administração pública. Vimos que o sentido administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, nada mais é do que falar dos agentes das pessoas jurídicas, autarquias, sociedade de economia mista ou órgãos. E a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional é a mesma coisa que a função administrativa, que a gente falou que é concreta, direta e imediata e também é composta pelo fomento, pela polícia administrativa, pelos serviços públicos e, para alguns doutrinadores, pela intervenção econômica. Bom, isso caiu na última prova, mas como que caiu? Caiu da seguinte forma. Perguntaram assim, o que é administração pública em sentido amplo, objetivamente considerada? Então, anotem aí, a segunda acepção da administração pública é administração pública em sentido amplo e administração pública em sentido estrito. Sentido amplo versus sentido estrito. Pessoal, o sentido amplo, ele engloba não só a função administrativa, mas também funções políticas. Engloba, por exemplo, os membros do poder legislativo. Por isso, em sentido amplo, porque eu estou falando da administração exercendo funções políticas. Só que essa acepção, administração pública em sentido amplo, ela pode ser sentido amplo, mas considerando só os agentes, as pessoas jurídicas e os órgãos. Então, em sentido amplo, subjetivamente considerada, são as pessoas. Exemplo de um agente
de sentido político, o presidente da República. Exemplo de um órgão. Câmara dos Deputados. Toda vez que se falar em sentido amplo, subjetivamente considerada, eu estou falando da função política, dos membros do Poder Legislativo. Se eu falar objetivamente em sentido amplo, mas objetivamente considerada, aí eu estou falando de função. A gente falou que subjetivo são pessoas e objetivo são funções. Então, se eu falar em sentido amplo, mas subjetivamente considerada, eu estou falando da função administrativa mais função política. Ok? Justamente o que caiu. Caiu assim numa questão. A administração pública, em sentido amplo, objetivamente considerada, eu vou considerar a função administrativa e a função política. Por exemplo, declarar guerra. A função política, ela é estudada em constitucional, tá? Vetar uma lei, sancionar uma lei. Isso é função política. A administração pública, em sentido amplo, subjetivamente considerada, são as pessoas. Em sentido amplo, objetivamente considerada, é a função política mais a administrativa. E em sentido estrito? Em sentido estrito é só a função administrativa. Não tem essas pessoas, são só os agentes, a sociedade de economia mista, só a função administrativa que a gente está estudando desde o início da aula. O que pega aqui é o sentido amplo. Tá? Vocês entenderam o sentido amplo? Quer que eu explique de novo? Beleza? Bom, e a terceira acepção é a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta e a administração pública indireta. Bom, a direta é fácil. Quem que faz parte da administração pública direta? Os entes públicos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a administração pública indireta. Isso está no artigo 4º, inciso 2º, do Decreto-Lei 200, de 67. Está aqui a previsão da administração pública indireta. Quem faz parte? Quais são as pessoas que fazem parte? Bom, as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, e os consórcios públicos com personalidade de direito público, que são as associações onde está escrito, pessoal, que fazem parte da administração pública indireta, essas pessoas aqui? A fundamentação é aqui, o Decreto-Lei 200, de 67, no artigo 4º, parágrafo 2º. Se cair na questão, fazem parte da administração pública indireta, vocês já vão saber, não vão errar. Beleza? Essa parte é fácil, né? Vou apagar, tá bom?
Bom, nós vamos começar a estudar agora a organização administrativa. O que é isso? Quem presta a função administrativa, quem e como se presta a função administrativa. Então, anotem aí. Organização da administração pública. Aí vocês vão anotar. Formas de atuação do Estado. São formas de exercer a função administrativa. Como que o Estado exerce essa função? Primeiro, de forma centralizada. Então, a primeira forma de atuação do Estado é a centralização. A segunda forma é a descentralização. E, por fim, a desconcentração. Pessoal, o que é centralização? A centralização ocorre quando o Estado exerce a função administrativa com as suas próprias mãos. Por exemplo, uma escola municipal. Isso é o Estado prestando serviço de educação de forma centralizada, porque ele está exercendo ele mesmo a função administrativa, um serviço. E a descentralização, pessoal? A descentralização nada mais é do que a transferência desses poderes para um terceiro. Esse terceiro que vai exercer a função administrativa. Essa descentralização, ela pode ser feita, essa transferência de poderes, ela pode ser feita de duas formas, tá? Então, vamos anotar. Descentralização é a transferência de poderes para terceiros, para que exerçam a função administrativa no lugar do Estado. Então, é essa transferência de poderes. Como que se dá essa transferência? Ela se dá de duas formas, através de dois institutos. O primeiro é a outorga. A outorga também é chamada de descentralização por serviços. Quem que utiliza esse nome? Descentralização por serviços. Maria Silva Zanella de Pietro. Então, a outorga, ela também é chamada de descentralização por serviços. O importante aqui é saber que a outorga é a transferência dessa função administrativa mediante lei. Quando eu falo em outorga, eu estou falando de transferência por lei. Como eu vou transferir por lei, eu vou transferir não apenas a execução do serviço, mas a titularidade. Essa pessoa vai receber a titularidade e a execução, ela vai ser dona desse serviço. Ok? Então, a outorga é uma transferência por lei da titularidade e da execução da função administrativa. O outro instituto da descentralização
É a delegação, pessoal. Então, temos a outorga e o segundo instituto é a delegação, a segunda forma de transferência desses poderes. Essas pessoas vão executar a função administrativa. A delegação, diferentemente da outorga, ela pode se dar por lei, por contrato e por ato. Que contrato? Por exemplo, concessão de serviço público. Que ato? Despachante, taxista. Tá? Quando eu falo em transferência de poderes por delegação, eu estou falando em transferência por contrato, por ato ou por lei. E o que é importante vocês anotarem, que a delegação também é chamada de descentralização por colaboração. Então, a delegação ou descentralização por colaboração. Costuma cair em prova isso, pessoal. Justamente caiu na última prova de delegado de polícia. A questão falava o seguinte: o Instituto da Transferência de Poderes da Função Administrativa para terceiros através de ato, contrato ou lei é denominado, só que ele não utilizou a palavra que todo mundo conhece, delegação. O examinador colocou assim: descentralização por serviços, por colaboração. A delegação também é chamada de descentralização por colaboração. E quem utiliza essa terminologia é a Maria Silvia. A primeira fase do concurso de delegado de polícia aqui de São Paulo foi a Maria Silvia pura. Tá ok? Não esqueçam dessas terminologias, porque está caindo em prova. Se eu pudesse dar uma dica, o mais importante da aula de hoje são esses nomes novos que eu passei para vocês, essas descentralizações e tudo isso. E, por fim, a desconcentração. A desconcentração, ela deriva do princípio da especialidade. É uma especialização de funções dentro da estrutura do poder público. Eu tenho uma pessoa jurídica, eu não transfiro para outra. Dentro dessa pessoa, cria-se um órgão que vai começar a prestar aquela atividade de forma especializada. Para a gente encerrar a aula de hoje, a desconcentração é chamada de descentralização hierárquica. Isso também cai em prova. Pessoal, por hoje é só. Aula que vem, nós vamos voltar a estudar a estrutura da administração. Vamos estudar as autarquias. Quem quiser ler e se adiantar, estudem autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá bom? Boa noite, obrigada a todos, bem-vindos ao curso.